Estamos chegando com mais uma edição do nosso Esporte Mais, trazendo para você o destaque dos principais clubes do Rio de Janeiro, especialmente a movimentação do campeonato estadual, também aí trazendo notícias das cidades e das divisões menores aí do futebol do Rio de Janeiro, também dos clubes menores que disputam o campeonato estadual principal e outras notícias do esporte no Brasil e no mundo. Confira com a gente a partir de agora. Bom, vamos começar o programa de hoje agradecendo a sua companhia e dando aquele giro do campeonato estadual ou campeonato carioca, a bola rolando e a gente vai conferir como foram os últimos jogos. Vamos começando a falar do campeonato carioca nesse final de semana, destacando o clássico ocorrido na noite de sábado entre Flamengo e Vasco. O Flamengo venceu, assumiu a liderança da Taça Guanabara, empatado em pontos com Volta Redonda, mas ganhando nos critérios de desempate e aumentou aí uma vantagem nos últimos jogos em relação ao grande rival. O primeiro gol marcado por Bruno Henrique, cobrando pênalti. O Vasco no segundo tempo criou oportunidades, poderia até ter chegado ao empate na base da disposição, da garra, mas falou mais alto a categoria e qualidade da equipe rubro-negra. O Flamengo no finalzinho com o Cebolinha fazendo um golaço, sacramentou a vitória em 2-0 e garantiu já a sua classificação para as semifinais do campeonato estadual, além de brigar para conquistar a sua 25ª Taça Guanabara, que provavelmente será do Flamengo, só depende dele vencer o Maricá na última rodada para ser campeão. O Volta Redonda terá que ganhar o seu jogo e ainda torcer por um quase impossível tropeço do Flamengo contra o Maricá. Vamos conferir aí o que os técnicos das duas equipes falaram após o clássico de sábado à noite. No clássico, queria que você falasse inicialmente da sua visão do jogo, principalmente conversando com muitos torcedores agora após a partida. Foi uma ótica, pelo que deu para entender da maioria, no primeiro tempo, que o Flamengo poderia ter meio que resolvido a parada, e dentro do equilíbrio do segundo tempo o time soube segurar também o momento de pressão do adversário. Eu queria saber se você concorda com isso e explicasse a sua visão do jogo. Mais uma vez, parabéns pela vitória. Obrigado. Foi um grande jogo. Foi um jogo com uma vitória com nota artística, como diria o treinador que eu tive. Os jogadores estão com um nível de confiança altíssimo, estão muito bem. O time está muito bem. E temos que manter nesse nível, de humildade e concentração, que a temporada nem começou ainda, né? Então, fiquei feliz porque foi um grande primeiro tempo. O time dominou absolutamente em todas as fases do jogo, em todos os momentos do jogo, com e sem bola. Pressão alta, quando teve que baixar o bloco, baixou, todo mundo desceu. E no segundo tempo, natural que o treinador adversário fizesse algumas modificações táticas que causou certo incômodo, eu acredito, nos jogadores, e acabaram perdendo algumas bolas que não estavam perdendo no primeiro tempo, e acabamos, ficando um pouco correndo atrás da bola, e quando a gente recuperava, já verticalizávamos. Isso aí fez com que perdêssemos o controle do jogo no primeiro tempo, mas depois das trocas, principalmente da entrada do Alan e do Léo, o time voltou a ter o controle, o domínio e a calma para construir as jogadas, e a partir daí foi um domínio absoluto até o final. Felipe, boa noite. Parabéns pela vitória aqui em cima. Ok, boa noite. E queria que você falasse a respeito justamente desse momento de um pouco de desequilíbrio no segundo tempo e até das ações propostas pelo técnico do outro lado, Fábio Carilli, e das alternativas que você buscou para tentar mudar aquele quadro em que o Vasco chegou em determinado momento a pressionar o Flamengo, colocou uma bola no travessão, né, para manter a vantagem e até ampliá-la já nos minutos finais. Quando você vai para o intervalo
sendo que quase não tinha nada para falar para os jogadores, não tinha detalhes mínimos para corrigir, detalhes finos mesmo. Então, assim, sabendo que o treinador adversário vai mudar, que vai fazer alguma mudança, que vai, ou até mesmo ou tática ou alguma troca de algum jogador, mas eu não sei o que ele vai fazer. Então eu não consigo avisar para os jogadores o que vai acontecer, eles têm que entrar no segundo tempo e até a gente entender o que está acontecendo, resolver. Mas a bola na trave veio de um erro nosso, de uma perca da bola. Então são algumas coisas que podem acontecer, né? São naturais do jogo, né? Ninguém domina os 90 minutos, é impensável fazer isso. Mas como eu falei, o time em 90 minutos dominou praticamente 70. Então, e natural que nós estamos num clássico e o adversário também joga. E tem grandes jogadores, tem Coutinho e o Vegete, são jogadores de altíssimo nível, e obviamente que o Vasco ia ter o domínio e o controle em algum momento do jogo, e tiveram, mas o time conseguiu superar essas adversidades e outra vez acabar sem tomar gol, que é importante. Juquim, de canal Atenção Vascaínos. O primeiro tempo do Vasco foi muito abaixo, tanto em posse de bola, questão de mapa de calor. O Vasco jogou um primeiro tempo bem aquém do time do Flamengo. Para surpresa de todo mundo, você não mudou no intervalo, você voltou com o mesmo time. Muita gente esperava uma mudança que não aconteceu. Mas, de fato, no segundo tempo, o Vasco conseguiu um jogo com cara de clássico. O que aconteceu nesse intervalo para o Vasco ter mudado tanto essa postura? Um primeiro tempo que o Vasco praticamente jogou no lixo esses 45 minutos, e no segundo tempo jogou com um jogo com cara de clássico como não jogou no primeiro. A tua pergunta já tem a resposta, né? Você já está perguntando e respondendo. Foi isso mesmo. Primeiro tempo muito abaixo. Segundo tempo a gente inverteu o Tietê ali com o Zuccarello e pediu uma atitude, pediu mais confiança, jogar com mais clareza as possibilidades que estavam aparecendo dentro de campo. E a resposta foi muito boa, né? Atitude, comportamento, qualidade, principalmente os primeiros 25 minutos aí, com possibilidade de empatar. Infelizmente não empatamos, e na parte final do jogo a gente tomou o segundo jogo. Mas foi isso, foi mais essa questão mesmo de comportamento, de confiança, e também essa questão tática aí da troca dos jogadores de lado aí surtiu um efeito positivo. Faltou a gente abrir mais linhas de passe e jogar um pouquinho mais para frente. Boa noite, Carilli. Jonathan Santos, BTB Esportes. É claro, é nítido, né, a falta de peças nesse momento, principalmente pelos lados no ataque do Vasco. Hoje teve informação do Vasco fechado com o Benjamin Garré, e surgiu a informação também do Nuno Moreira do Casa Pia. Queria saber se foi um pedido seu, se é um jogador que te agrada. Como é que você vê essa necessidade no momento do Vasco reforçar ainda nesse período da janela? Obrigado. Sobre isso, enquanto o jogador não estiver aqui, eu não vou falar, tá? A diretoria tem trabalhado bastante. Marcelo Santana está fora do país aí fazendo a correria que tem que ser feito, e assim, sobre jogadores eu passo para a diretoria falar sobre isso daí, né, para quando estiver aqui dentro a gente comenta sobre os atletas. O Botafogo, de olho na primeira partida da Recopa Sul-Americana contra o Racing da Argentina, entrou com um time misto na partida contra o Boa Vista, também sábado à noite, um pouco antes aí do horário do clássico, lá no Elci Rezende de Mendonça, em Bacaxá, município de Saquarema. O Boa Vista aproveitou a situação aí do Botafogo sem seus principais jogadores e abriu o placar com o Zé Vitor. O jogador do Boa Vista se juntou na artilharia do campeonato ao atacante Verrete do Vasco. Ambos têm 5 gols na competição. O Kaique salvou o Botafogo da derrota no finalzinho, manteve ainda chances de classificação para o Botafogo, mas vale lembrar que o Fogão terá que vencer ou vencer na última rodada para não ficar fora das semifinais do Campeonato Estadual pelo 3º ano consecutivo. Quem comandou a equipe dessa vez foi Caçapa, isso mesmo, o ex-zagueiro e que já teve passagem com um bom aproveitamento pelo Botafogo, foi contratado como auxiliar definitivo, e enquanto o Botafogo não define o treinador, estará comandando a equipe, inclusive nas partidas que decidirão
o título da Recopa, do Botafogo campeão da Libertadores, contra o Racing da Argentina, campeão da Copa Sul-Americana. Vamos conferir aí um pouco do que falou Caçapa após o empate em Saquarema. Vou falar do jogo de hoje, onde eu comandei a equipe, onde eu tive 2 dias, 3 dias para treinar. Vou falar do jogo de hoje. Eu acho que hoje, com muitos jovens, né, o time suportou bem. A gente sabe que é muito difícil você colocar um time jovem, um grupo jovem contra homens. A gente sabe disso, independente da categoria, né, com todo respeito ao Boa Vista. E hoje mostrou isso, mas eu gostei do time, gostei que o time estava bem postado defensivamente. Lógico, tiveram um erro ou outro, mas para mim o que faltou mais é botar o pé na bola, é botar essa bola para andar mais rápido, é tentar controlar ainda mais o jogo. Eu acho que no primeiro tempo tivemos algumas chances mais claras de poder marcar, mas para mim hoje eu saio daqui com isso. Defensivamente, ok, podemos melhorar e vamos com certeza, mas ofensivamente ter um pouco mais do controle de jogo. Cláudio, a gente viu jogadores que jogaram contra o Flamengo sendo preservados hoje e eu queria saber se é uma dinâmica que deve ser mantida para a semana que vem, os jogadores que atuarem contra o Racing, se vão para o Clássico ou se é uma dinâmica que vai ser mantida pensando já no jogo de volta. Isso depende muito, lógico, depende primeiro do jogo que nós vamos fazer na Argentina, depende como os atletas chegarão da volta após jogos e depende também das nossas chances de classificação. Então tudo isso, hoje primeiro agora, o mais importante agora é o próximo jogo. Então o Vasco vai ficar um pouquinho para depois, porque a gente tem uma grande final para jogar na quinta-feira. Cláudio, quando o clube entrega pra gente que você chega no clube como técnico interino permanente, a gente pode imaginar que dessa vez não vai ficar só um tempo aqui no Brasil, ou vai ficar com o novo técnico ou com aquele que chegará para ser o representante da comissão técnica? O que Texto, a diretoria, a SAF do Botafogo, o que falam para você? Eu vim como interino, como você bem disse, estou muito feliz por isso. Eu tenho muito tempo já nessa profissão, né? Passei muitos anos como auxiliar da casa no Lyon, foram 7 temporadas e meia, então eu estou acostumado com isso também, mesmo que hoje eu me sinto pronto, me sinto capacitado, mas eu acho que o mais importante de tudo é eu poder fazer o trabalho que eles esperam de mim, com a chegada do novo treinador, porque ele que encontre um time mais bem encorpado, um time melhor fisicamente, mentalmente, tecnicamente e tudo, para que nós possamos fazer um grande ano de 2025. Então, a esperança é essa, é de poder fazer um trabalho interinamente, respeito, essa foi a diretoria, deixou bem claro para mim, o John também, que é interino, então eu venho como interino, mas colocando em prática tudo aquilo que eu aprendi, para que quando o novo treinador chegar, o time possa estar bem melhor. Quem conseguiu a necessária vitória para se manter na briga para chegar à semifinal do campeonato estadual ou campeonato carioca foi o Fluminense, que na tarde deste domingo venceu o Nova Iguaçu por 2-0 no Maracanã. Germancano, logo no início da partida, fez 1-0 para o Fluminense, dando tranquilidade para o tricolor, que chegou aos 14 pontos, empatado com o Vasco da Gama, mas fora do G4, devido aos critérios de desempate. O Vasco tem um número maior de gols pró com relação ao Fluminense. O Nova Iguaçu ainda tem chance a motas com 13 pontos. O segundo gol do Fluminense foi marcado por Canóbio, um jogador que é cercado de grande expectativa, porque foi a maior contratação do Fluminense para essa temporada. Vamos conferir o que Mano Menezes falou após a vitória do Flusão. Boa noite, Joãozinho. Boa noite, Mano. Boa noite a todos. Mano, o Fluminense consegue uma vitória em que ele pula da 9ª para a 5ª colocação, mas, na verdade, o Fluminense teve, depois que fez o segundo gol, quase que 60 minutos para fazer o terceiro e assumir o 4º lugar, ultrapassando o Vasco no saldo de gols. Em 60 minutos, o Fluminense até criou algumas chances, mas não soube concluir. Parecia, muitas vezes, que os jogadores não estavam alertados para o regulamento, achando que a vitória já era importante, mas parecia que não sabia que mais um golzinho o Fluminense
entrava no G4. E queria que você então analisasse o início do jogo, que o Fluminense fez logo 2 gols no primeiro tempo, e depois essa luta para fazer o terceiro gol, que daria essa colocação, a 4ª no G4, e que acabou não saindo, mano. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. A gente sai feliz com a vitória, porque era um resultado que nos aproximava aí dos 4 que vão passar, mas a gente sai meio feliz com outra parte, porque pensa que criou oportunidades suficientes para fazer. Já criou no primeiro tempo, na minha opinião. Depois do 1-0, já teve 3 oportunidades de ouro para fazer o segundo, foi fazer no final, mas podia ter feito antes, e no segundo tempo também podia ter feito, né? O que parece não é, eles sabiam o regulamento. E já insistimos no intervalo sobre isso, né? Então é assim, às vezes falta alguma coisa que ainda falta na equipe. Penso que exageramos um pouco na retenção de bola, até sofremos algumas faltas bem violentas, porque demos a chance da marcação chegar mais dura, né? Escolhemos errado o último passe, a finalização final, a escolha final chutamos no travessão, o goleiro fez uma defesa bonita. Cano perdeu um gol, né? Que a bola veio boa para chutar, subiu um pouquinho. Assim, a gente teve lá para fazer, quis fazer, mas só conseguiu fazer 2-0. Por isso que a gente sai meio feliz. Quem não deu sopa pro azar foi o Volta Redonda, que jogando fora de casa no Lourival Gomes em Saquarema, derrotou o Sampaio Corrêa por 3-1. Bruno Santos e Sanches colocaram o Voltaço na frente, fazendo 2-0. A vitória deixou o Voltaço com 20 pontos, está ali na vice-liderança, já classificado para as semifinais, e ainda sonha com o título. Como já falamos, precisa que o Flamengo perca e ele vença seu próximo jogo contra o Boa Vista. De qualquer maneira, o Volta Redonda ainda levou um susto com o Otávio marcando para o time do Sampaio Corrêa, mas no finalzinho o Mirandinha fez o terceiro gol da vitória do Volta Redonda, que faz uma boa campanha no estadual e, independente do que acontecer nas finais, deixa a confiança do torcedor em alta para uma boa participação no Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão, a Série B, já que o Voltaço é o campeão da Série C do ano passado. E o campeonato já tem o seu rebaixado. Ninguém mais pode tirar esse posto do Bangu. O tradicional time da Zona Oeste abriu a rodada no sábado à tarde em casa, precisando vencer ou vencer para ainda ter chance, mas simplesmente foi derrotado pelo Madureira por 3-0. Celcinho, Jefferson e Marcão fizeram os gols do tricolor suburbano, que entrou no G4 com 15 pontos. Madureira, que começou meio discreto, enquanto outras equipes menores eram mais badaladas pelo início de competição, principalmente o Maricá. O Madureira foi fazendo seu dever de casa e, com a vitória sobre o Bangu, chegou aí na última rodada com grande chance de tirar um dos grandes, né? O Fluminense ou o Botafogo, ou até o Vasco, essa altura, está ameaçado das semifinais do Campeonato do Rio de Janeiro. Já o Bangu, com apenas 4 pontos, não venceu na competição e está rebaixado. Irá disputar ainda esse ano a Série A2, a 2ª divisão do Carioca, ao lado do América, né? O meu time de coração, que também está há alguns anos aí lutando para voltar para a 1ª divisão do futebol do Rio. Quem diria, né? Na década de 80, o Bangu já foi vice-campeão brasileiro contra o Curitiba e o América já foi semifinalista do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. Histórias que, por enquanto, estão apenas no passado das duas equipes. Agora a gente dá um verdadeiro giro de informações.
vindo das cidades, do Brasil, do mundo. Confira aí. Último final de semana do Sesc Verão em Rio das Ostras contou com muita atividade na arena esportiva montada na orla de Costa Azul. De manhã e à tarde, a arena atraiu esportistas de diferentes tribos que disputaram torneios de beach tênis, altinha e skate. Também não faltou concentração para os que preferiram a yoga, nem animação para os participantes do aulão de ritmos. Além da parte esportiva, também aconteceu a parte recreativa para toda a família, com sky jump, waterball, kart e toboágua. Agora é esperar o Sesc Verão de 2025. E vamos trazer um registro das obras do que promete ser o maior centro esportivo da Baixada Fluminense. Pelo menos é a promessa da Prefeitura de Magé, que segue com as obras da Vila Olímpica no Parque Estrela. A gente vê algumas imagens, ginásio, piscina, pista de atletismo, entre outros espaços, estão previstos nesse ambicioso projeto. Em Guapimirim, a bola começou a rolar nesse sábado pelo Campeonato Municipal Sub-17 e a equipe do Maestro venceu por 2-1 o Esporte Clube Santo Antônio, os jogos sendo disputados na Arena Citrolândia. Você confere aí as imagens das duas equipes e do trio de arbitragem do jogo que abriu o campeonato. Na outra partida, melhor para o Citrolândia, que venceu a equipe do Anjos pelo placar de 4-2, começando bem a competição. Outras categorias de base estarão acontecendo aí na promoção da Liga Guapiense de Desportos, ainda nesse primeiro semestre. Começaram as semifinais do Campeonato Mineiro e Hulk, mais uma vez, foi o super-herói atleticano. O atacante marcou os 2 gols na vitória do Galo sobre a Tombense no primeiro jogo da disputa. Com a vantagem de 2-0 do primeiro jogo, o Atlético pode perder até por 1 gol no jogo da volta na Arena do Jacaré, que estará classificado. Para a Tombense, resta vencer por pelo menos 2 gols no tempo normal para forçar a disputa de pênaltis. Galo muito favorito para chegar à final e buscar o seu hexacampeonato. No Mineirão, a bola rolou para Cruzeiro e América. Jogo equilibrado, em alguns momentos o América melhor, em outros o Cruzeiro, mas ficou 1-1. Teve gol do Gabigol, batendo pênalti bem marcado no primeiro tempo. Mas na segunda etapa, o Coelho chegou ao empate quando o volante Barros chutou, a bola bateu no Jonathan, defensor do Cruzeiro, e tirou o Cássio totalmente do lance. Com o placar de empate, o jogo de volta, quem vencer será finalista. Novo empate, a disputa vai para os pênaltis. No Campeonato Gaúcho, a gente vê o gol do Grêmio na vitória de 1-0 sobre o Ipiranga, que acabou ajudando o Caxias. A equipe da Serra Gaúcha empatou em 1-1 com São José, mas conseguiu a vaga que disputava justamente contra o Ipiranga. Nas semifinais, o Internacional, time de melhor campanha, vai enfrentar o Caxias, decidindo no Beira-Rio. Na outra semi, o Juventude teve melhor campanha, por isso decidirá em casa contra o Grêmio, que faz o primeiro jogo na sua arena no sábado, dia 22. E teve gol de Neymar, o camisa 10 do Santos desencantou e abriu o placar na vitória santista por 3-1 sobre o Água Santa, batendo pênalti. Ele ainda deu assistência. Primeiro o Tassiano fez o segundo gol e o Neymar depois ainda deu assistência para o Guilherme fazer o terceiro gol do Santos, sendo que o Nelsinho descontou pelo Água Santa. Resultado importante para o Santos, que estava fora da zona de classificação e com os resultados do final de semana reassumiu a liderança do seu grupo. Hoje o único grande que está fora da zona de classificação do Campeonato Paulista é o Palmeiras, que ficou no 0-0 com o São Paulo e está em terceiro lugar do grupo D, liderado pelo São Bernardo com 22 e pela Ponte Preta, vice-líder com 19.
Lembrando que classificam-se apenas os 2 primeiros. Faltando 2 rodadas, o problema aí do Palmeiras é que ele não depende mais apenas de si próprio para conseguir a vaga nas finais, ou melhor, na próxima fase primeiro, né, nas quartas de final do Campeonato Paulista. Volta por cima, assim pode ser analisada a campanha da Seleção Brasileira Sub-20, que na noite desse domingo, em Caracas, na Venezuela, garantiu mais um título sul-americano da categoria, ao vencer o Chile por 3-0 e depois secar a Argentina, que foi derrotada pelo Paraguai por 3-2. Na primeira fase, o Brasil havia perdido 2 jogos, entre eles um para a Argentina, por um histórico placar de 6-0. Mas no hexagonal final, o Brasil foi muito bem, empatou com a Argentina e ganhou os demais adversários, chegando aí ao título merecidamente. No jogo contra o Chile, David Washington, Pedrinho e Ricardo Matias fizeram os gols que garantiram o título para a equipe brasileira. Terminamos o programa de hoje destacando um título fundamental para o esporte brasileiro, o surgimento de um possível novo ídolo aí no tênis. A verdade é que o João Fonseca, de apenas 18 anos, conquistou nesse domingo na Argentina, no ATP 250 de Buenos Aires, o seu primeiro título no circuito profissional. Ganhou do argentino Francisco Cerundolo, número 1 da Argentina, 28º do mundo, por 2-7-0, parciais de 6-4 e 7-6. João Fonseca se tornou o brasileiro mais jovem a faturar um troféu no circuito da Associação de Tenistas Profissionais. Realmente um momento especial para esse garoto, que tem tudo ainda para trazer muita alegria para o esporte brasileiro. E com essa homenagem ao grande campeão, a gente vai encerrando o nosso programa de hoje. Bom, obrigado pela sua companhia em mais uma edição do Esporte Mais. Agradecer a nossa equipe técnica. Lembrando que você pode acompanhar nossa programação através, né, da TV a cabo em Magé, Guapimirim, Piabetá e região, e também nos aplicativos e no nosso site. Então fique ligado para não perder a nossa programação. Grande abraço e até o próximo. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti. Magé. Quanto mais você conhece, mais quer conhecer. Cercado de natureza exuberante e cheia de história, Magé tem que estar no seu roteiro de viagens. Nossa cidade oferece diversas opções de lazer, com dezenas de cachoeiras em meio à Mata Atlântica e uma extensa área litorânea, proporcionando a nossos visitantes uma variedade de atividades que vão desde esportes radicais à simples contemplação da natureza. Se a sua praia for cultura, aqui é o paradeiro certo para você. A primeira ferrovia do Brasil, a Estação Guia de Pacobaíba, inaugurada em 1854 por Dom Pedro II, idealizada e construída pelo Barão de Mauá, são marcos da história do Brasil aqui em Magé, você sabia? E tem mais! O Poço Bento, de 1565, por José de Anchieta, hoje conhecido como São José de Anchieta, e igrejas seculares desde o início da colonização, formando uma rede em volta da Baía de Guanabara, ilustrando toda a paisagem. São marcos da história do Brasil. Além do Caminho do Ouro, uma estrada construída por volta de 1723, e quilombos e ruínas que ajudam a contar essa história. Venha nos visitar, Magé vai te surpreender. Prefeitura de Magé, governando com amor.